Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre unidade eletrocirúrgica. E uma das coisas importantes é conhecemos a nossa unidade eletrocirúrgica que temos no nosso serviço. Como é feito esse setup, né? Como ele corta, como ele coagula, quem fez esse setup, né? Todos sabem utilizar, né? O uso racional e aproveitar ao máximo a unidade eletrocirúrgica que nós possuímos, né? Essa é a pergunta inicial para a gente começar a falar sobre esse tema e espero que eu consiga responder a dúvida de várias, né, das pessoas. Então, hoje, o mês passado, foi o mês, né, da prevenção de câncer coloretal, e através dos guidelines, nós observamos que realmente aumentou o número de procedimentos na colonoscopia, né? Por conta do aumento dos exames de rastreamento, e com isso realizamos mais polipectomias, mucosectomias e inclusive ISD. E para essas ressecções, nós temos algumas complicações que podem variar desde a técnica de ressecção, através de treinamento, habilidade, a curva de aprendizado, né? O acessório utilizado através dos tipos de acessórios, né? Se é uma alça, monofilamentar, multifilamentar, a disponibilidade, né, de acessórios que nós temos aqui no nosso país, como faz o uso desses acessórios, as soluções para fazer a elevação da lesão para ressecção, escolha do tipo de solução, a disponibilidade da solução e forma de injetar, porque muitas vezes, dependendo da forma que é feita a injeção, a injeção submucosa se torna um inimigo, né? A lesão que era até relativamente fácil de tirar, acaba virando uma lesão muito difícil, né? E nisso tem o bisturi elétrico, né, que dependendo do setup do bisturi, como ela é usada, ela está diretamente relacionada com o aumento das complicações na ressecção endoscópica. Então, o tipo de bisturi que nós temos, né, a disponibilidade desse bisturi, saber utilizar, como ele funciona, saber, né, ter o conhecimento desse bisturi e usar de uma forma adequada. Então, as complicações pós-tratamento endoscópico sempre são as três principais, né? Sangramento, perfuração e coagulation syndrome. E todas essas três, de uma forma ou de outra, elas estão relacionadas ao uso adequado da unidade eletrocirúrgica. A coagulation syndrome, ela tem uma prevalência de até 8%, também chamada de síndrome pós-polipectomia, síndrome da eletrocoagulação pós-polipectomia ou síndrome da queimadura transmural. Ela é uma injúria transmural, né, pela passagem da corrente elétrica. E ela pode causar peritonite, inflamação da serosa e ausência de perfuração. É aquele caso que nós fazemos uma ressecção, né, do cólon, principalmente, e que o paciente no pós-procedimento, ele reclama de dor, né, e é importante, muitas vezes acompanhada de febre, leucocitose, proteína C reativa aumentada, sem sinal de perfuração radiológica. É um quadro que pode surgir em até 7 dias pós-tratamento. E hoje na literatura fala-se que com essa coagulation síndrome, que é a passagem da corrente transmural, pode estar relacionado ao aumento da perfuração, né, de uma forma tardia. Os fatores de risco, né, principalmente no cólon direito, lesões maiores do que 2 centímetros, morfologia não polipode, pacientes com hipertensão arterial também está relacionado com o aumento da síndrome pós-polipectomia, e a passagem de uma corrente elétrica em grande quantidade por bastante tempo. Como
como a aula é para endoscopista, né, então eu acho que nada melhor do que fazer uma ilustração, né, de como a corrente elétrica passa e como é importante a gente conseguir fazer um setup adequado. Aqui é uma lesão no ângulo hepático. Visão frontal, é uma lesão céssio, né? E aqui de retrovisão também vendo a base dessa lesão. Foi optado por ressecar através da mucosectomia, então foi feita uma injeção submucosa, né? E cortado. Legal, né? Tem margens livres, foi feito o corte. E aí aqui a gente vê nessa figura do lado esquerdo como o corte foi bem executado, né? A corrente elétrica não teve uma queimadura tão grande ao redor, então preservou bastante a mucosa ao redor da lesão, né? Não teve tanta dissipação de corrente, não teve tanta injúria térmica, porém aqui tem um vaso, né, que teve uma ruptura e sangrou, né? Isso foi tratado, pode ser tratado através da eletrocoagulação ou através de um clipe. Mas aqui a intenção é mostrar como a corrente fez um corte bem preciso, né, sem ter muita queimadura. Aqui é um outro exemplo que, olha, a base da lesão, ele é muito maior do que o pólipo anterior. Ele é um LST, ocupa quase 40% da circunferência, aqui é o nível do cólon ascendente, o seco está aqui embaixo, né? É um LST não, granular, homogêneo. Foi feita a ressecção através de uma técnica que a gente chama de underwater, né? E com isso foi feita a apreensão através de uma alça de polipectomia. E aqui do lado esquerdo é o aspecto pós-ressecção, né? Também pode-se ver que não teve tanta injúria térmica ao redor, porém o fundo, né, ele está um pouco mais branco do que no caso anterior. Significa que houve uma passagem maior de corrente por um tempo maior, né? O fundo é um pouco diferente, né? Mas também por quê? Porque a lesão ela tem uma base muito mais larga, então para conseguir cortar quase 40% da circunferência do colo, né? Passou-se mais corrente. Então a superfície é um pouco diferente do anterior. E aqui o aspecto final e a clipagem só para aproximação das bordas. Então, o que é uma unidade eletrocirúrgica? Ele nada mais é do que uma fonte de uma corrente elétrica em alta frequência, né? E essa fonte de alta frequência, ela gera calor em joules. Através dessa geração de calor, ele pode cortar ou coagular o tecido, tá? E os acessórios de endoscopia, que são as alças de polipectomia, needle knife, as facas, né, para o ESD, eles são o veículo para conduzir essa corrente elétrica, tá, através do tecido. Então, aqui é um vocabulário que eu acho que é importante deixar registrado, porque é um vocabulário que se usa muito na hora de fazer o setup do bisturi elétrico, né? Então, quando fala em ampere, volts, watts, o que é isso, né? Então, a corrente nada mais é do que um fluxo de elétrons por um determinado tempo, tá? Registrado em amperes. O circuito é o caminho que essa corrente percorre, tá? A resistência ou impedância é um obstáculo à passagem dessa corrente, né? Esse obstáculo é registrado em ohms, né? Mais lá para frente eu vou falar o que é esse obstáculo. Esse obstáculo nada mais é do que o tecido, o paciente, tá? Voltagem é a força que empurra essa corrente elétrica, né, através da resistência. Então, voltagem é a força que empurra o fluxo de elétrons através do paciente, determinada como volts.
E a potência nada mais é do que a quantidade de energia que é transferida no intervalo de tempo, né, para poder empurrar essa corrente elétrica que é chamada de watts. Então, a resistência e impedância, né, hoje fala-se muito em bisturis elétricos que analisam a impedância, a resistência, nada mais é do que o paciente, o tecido. E essa resistência e impedância varia muito de acordo com a quantidade de água do tecido. Tá? Então, depende de cada tecido e depende do grau de desidratação. Então, áreas mais desidratadas têm uma resistência maior. Né? Resistência maior, mais difícil de passar corrente elétrica. Então, a resistência depende, né, da hidratação, e dependendo da hidratação, a corrente passa melhor ou pior. Né? Então, o tipo de acessório usado, né, é importante, do tipo, uma alça monofilamentar, ele corta mais rápido, a área maior, né, precisa de uma liberação maior de corrente elétrica, né, e a velocidade que se movimenta o acessório também é importante. Exemplo, uma área de um pólipo de uma base larga, né, se fecha a alça de uma forma muito rápida, né, e tem áreas ressecadas, né, do tipo coágulos, ou uma carbonização do tecido, né, isso dificulta muito, muito a passagem da corrente elétrica. Tá? As unidades eletrocirúrgicas que nós usamos, ela apresenta uma frequência que fica entre 300 kHz e 5 MHz. Isso porque não ocorre uma estimulação neuromuscular. Né? E o tipo de bisturi que nós usamos na endoscopia, nós dividimos em monopolar e bipolar. Então, aqui é a fonte gerador, né? Ele leva uma corrente de elétrons, né, através do acessório, passa pelo paciente, que é impedância, ele retorna pela placa, que é o neutro, através, né, dessa corrente, e ele volta para o paciente. Tá? Esse é a corrente monopolar. A bipolar, ele não precisa da placa neutro, e ele passa corrente entre uma extremidade e outra, né, de um acessório, tá? É o bipolar. Do bisturi que nós utilizamos, a Herb é uma das mais conhecidas, né? E como curiosidade de terminologia, muitas vezes nós temos a série ICC da Herb. O que é ICC? Né? É o Intelligent Cut and Coagulation. Tá? E depois veio uma geração posterior, que é a geração Vaio, né, da Herb. Então, esse bisturi inteligente, ele trabalha com uma frequência de onda de 350 kHz. O interessante desse bisturi é que ele sempre mantém a voltagem constante, controlando a potência. Então, voltagem é aquela força, né, para empurrar a corrente elétrica. Né? Então, esse bisturi, ele tem uma voltagem constante, independente se o tecido começou a desidratar, começou a carbonizar, né, ou está muito hidratado, ele tenta manter sempre a mesma potência para sempre estar cortando ou coagulando de uma forma constante, tá? Através de um sensor de controle automático, dando feedback desse trabalho. Aqui nós temos algumas marcas, né, dos bisturis que nós temos no mercado, né, que aqui no Brasil nós utilizamos bastante o da Herb, Covidien, Valley Lab, que o bisturi da Wen também está dentro da Covidien,
e o KLS Martin, né, que nós também encontramos nos centros cirúrgicos. Tá? Nós utilizamos hoje a unidade eletrocirúrgica para fazer marcação da lesão, cortar, coagular e ressecar a lesão. Então, os tipos de função, né, que nós temos no bisturi, corte e coagulação, como é que funciona, né, a corrente de corte? Como é que funciona a corrente de coagulação? Né? Então, o corte, ele acontece através de uma geração de uma faísca e uma ruptura da célula. Essa faísca e ruptura acontece porque tem um aumento muito rápido da temperatura intracelular. Então, aumenta rapidamente, gera uma faísca e rompe a célula e corta. Isso através de um pulso contínuo e temperatura geralmente está acima de 100 graus Celsius. Tá? A coagulação acontece porque começa a ter uma desidratação do tecido através de aumento gradativo da temperatura intra e extracelular, usando-se um pulso alternado ou intermitente e a temperatura geralmente gira em torno de 70 a 100 graus Celsius. Aqui é um exemplo, pulso contínuo do corte e o pulso, corrente contínua e a corrente pulsada, tá? Então, a corrente contínua, né, ele aumenta rapidamente a temperatura celular, ele causa uma faísca e corta. Agora, quando introduzimos intervalos entre essas correntes contínuas, né, toda vez que introduz o intervalo, ocasiona uma diminuição da temperatura, né, tem uma pausa, que é a pulsada. Então, quando começa a ter essas pausas, diminui a temperatura e começamos a ter uma alternância, não é uma alternância, é a função de blend 1, 2 e 3, né? Quanto mais intervalos se é introduzido nessa corrente contínua, né, menor o poder de corte e aumenta o poder de coagulação. Então, no blend 1, 50% de corte e 50% de coagulação. Blend 2, que o intervalo é um pouco maior entre as correntes, 40% de corte e 60% de coagulação. E o 3, 25 e 75. E esse é a corrente pulsada, que é a corrente de coagulação. Coagula bem mais. E esse daqui é o aspecto do tecido, né? Utilizando um corte puro, coagulação pura. Olha como o tecido ao redor é dissipação de energia, né? Diferente. E o blend, que ele corta, mas também ao mesmo tempo ele já tem um poder de coagulação. E aqui é para mostrar o efeito. O efeito nada mais é do que a densidade da corrente. O que é a densidade da corrente? É uma quantidade de corrente numa área percorrida. Tá? Então, quanto maior o efeito, maior a quantidade de corrente nessa área. Tá? Então, quando a gente usa, né, o eletrocautério, como a gente consegue cortar mais? Né? Quais são as variáveis que impactam no efeito do eletrocautério? Então, acessórios de menor área de contato, corta mais. Exemplo, alça de polipectomia monofilamentar, ele corta mais do que a multifilamentar. Needle knife, ele tem uma menor área de contato, então aquela descarga da corrente elétrica, ela corta mais. Aumento da voltagem, que é aumento da força, né, para empurrar os elétrons, corta mais. Agora, quando começa a reduzir a velocidade de corte, né, aumenta a quantidade de calor. Né?
E também nós podemos, através do endocut, né, aumentar o tempo de corte em relação à coagulação, né, através do setup, né. Às vezes a gente consegue aumentar corte, diminuir coagulação, ou diminui corte e coagula mais, dependendo do tempo de cada um deles, né. Sujeira no acessório, aquele que eu falei anteriormente. Muitas vezes, durante uma polipectomia, começa a ter um tecido carbonizado ao redor da alça de polipectomia, né? Esse tecido carbonizado vai impedir que a corrente elétrica consiga dissipar do acessório através do tecido, tá? Então, nessa hora, tira a sujeira, ou quando começa a desidratar demais, começa a formar tecido carbonizado, joga uma água, né, que a partir disso ele hidrata e consegue ter uma passagem de uma corrente de uma forma mais adequada. Isso daqui são os modos, né, que nós encontramos na hora de fazer o setup do bisturi da Herb, né, todos eles têm um controle de voltagem, né, então ele mantém a voltagem constante, né, e o auto cut, dry cut, high cut, né, cada um deles tem uma função, né, então ele controla a voltagem, né, dando um corte preciso. Esse varia a onda para poder ter uma hemostasia junto, apesar de ser corte, e o high cut, né, que é muito interessante para áreas como tecido adiposo e áreas submersas. Tá? O modo de coagulação, né, também tem a voltagem controlada, né? Tem o soft coagulation, que ele é interessante porque ele não carboniza o tecido, né? Então ele causa uma desidratação gradativa, aumento da temperatura sem carbonizar. Swift coagulation e forced coagulation, né? Tanto um como o outro, ele pode dissecar. O que é isso? Ele pode cortar, tá? Então, ele pode ser usado tanto para hemostasia, mas também para corte, dependendo do uso racional dele. Então, uma coagulação pode cortar quando a densidade é alta e a área de contato estreito. Então, o efeito alto, né, densidade alta, e numa área pequena. É o que nós fazemos no ISD, né? Nós utilizamos a faca, né? E através da faca, com a coagulação, numa área pequena, que é quase milimétrica, nós conseguimos fazer o corte da submucosa, né? E a corrente de corte, ele não só corta, mas ele também pode coagular, né? Dependendo da voltagem. Voltagens pequenas da corrente de corte, ele pode coagular. E o soft coagulation nada mais é do que uma voltagem menor do que 200, né? Então, ele é um corte, é uma corrente contínua, baixinha, e ele, em vez de cortar, ele coagula, tá? Através do ressecamento e da desidratação do tecido. Então, olha, corrente contínua, deveria ser uma corrente de corte, certo? Porém, quando diminuímos bastante a voltagem, ele coagula porque ele começa a esquentar e desidratar, né? Que nada mais é do que o soft coagulation. Essa é a corrente de corte normal. Ele corta porque ele aumenta rapidamente a temperatura do tecido, gera a faísca e corta, né? E o forced coagulation, que é a corrente pulsada, porém, dependendo da área e do acessório, ele pode cortar também, tá? E o dry cut, que ele também faz o efeito de corte, mas também, dependendo da potência, ele pode coagular. A função endocut nada mais é do que uma alternância automática entre o soft coagulation e o high cut, né? Então, ele permite fazer a incisão e coagular, tá? Ele faz uma incisão com menor sangramento, porque junto com o corte ele já coagula, né? Através de um controle do efeito
e da descarga da corrente elétrica. Tá? Então, quanto maior o efeito, maior o corte e coagulação. Tá? Isso eu acho que é importante deixar aqui. E o ajuste do tempo de corte e de coagulação pode ser feita, né, individualmente, né, no bisturi da Herb. Isso daqui é uma tabela que a gente encontra nos artigos. Esse artigo é do Dr. Morita, da Universidade de Kobe. Né? É uma tabela de como podemos fazer o setup do bisturi para cada função, para cada órgão. Né? Então, eu espero que com essa aula, toda vez que se depararem com uma função soft coag, né, endocut, o que representa cada corrente, né? Então, eu acho que esse setup é um copia e cola, ok, mas eu acho que nós precisamos saber como é que funciona cada tipo de corrente. Outro tipo de corrente que muitas vezes nós utilizamos, né, é a corrente bipolar. A característica dele é que tem uma baixa voltagem, baixa energia, ele não é indicado para áreas grandes, né, porque ele realmente passa de um lado para o outro, ele não ocasiona lesão do tecido adjacente e pode ser usado em pacientes com implantes, né. Coagulador com plasma de argônio. Isso aqui é uma curiosidade até de terminologia, né? O argônio é um gás inerte e não combustível. Porém, quando passa a corrente elétrica, esse gás ele é ionizado. Né? Após a ionização, ele se torna um gás mais condutível que o ar. Quando ele se torna mais condutível, nós chamamos de plasma de argônio ou argonplasma. Tá? Então, ele realmente é um gás que, através da corrente elétrica, ele se torna ionizável, né? E ele tem a função de cauterização. Uma outra coisa importante, né, para deixar aqui, são os acidentes que podemos ter, né, com o uso de eletrocautério. Então, sempre checar a integridade dos componentes e dos condutores. Tem substância inflamável? Cuidado, né? Oxigênio, né? Principalmente o manuseio da via aérea e corrente elétrica, onde tem um fluxo alto de oxigênio, tá? Fazer troca gasosa no cólon, né? Aspirando gases como metano e hidrogênio antes de pisar no bisturi elétrico, tá? E não usar a corrente elétrica em cólon sem preparo. A colocação da placa, que é o eletrodo neutro, né, é muito importante. Poucas pessoas se preocupam com isso, né? Então, o maior contato, tem que ter o maior contato possível com o tecido, colocar em áreas bem vascularizadas e próximas ao local onde nós vamos fazer o corte. No caso da colonoscopia, endoscopia, o melhor local é na região lombar, tá? Evitar estruturas ósseas, pelos excessivos e áreas cicatriciais. Né? Então, até a colocação da placa é importante. Uma vez que tem a deliberação e passagem da corrente elétrica, é ele que absorve, né, direciona a corrente elétrica. Né? Então, essa é uma forma que não é adequada, né? E sim essa, né, que ele consegue captar tudo e a partir daqui voltar à unidade eletrocirúrgica. Outro cuidado, sempre colocar a placa em toda a sua extensão, porque quando ela fica solta, utilizando só uma área, tem uma concentração maior de energia e pode causar queimadura, tá? Então, evitar locais com excesso de peso, tecido adiposo, proeminência óssea, áreas molhadas, né? Ver e colocar bem aderida à placa e evitar áreas cicatriciais. Aparelhos eletrônicos e implantes eletromagnéticos, né, que é o marca-passo, cardíaco, gástrico, desfibrilador cardíaco implantável, implante coclear, implante cerebral, né, estimulador cerebral, estimulador ósseo.
O ideal é sempre conhecer, né, o tipo de material implantado, né, e ver a especificação de cada marca e cada dispositivo, né. Porém, hoje, com as correntes alternadas que nós temos, né, o Endocut, ele se tornou bastante seguro, né, porém, ah, se puder usar o bipolar, ele tem menor risco do que o monopolar, né. O outro conselho é sempre usar a placa de retorno longe do dispositivo implantado, tá. Então, para o nosso caso, realmente a região lombar, né, pacientes com marca-passo, evitar a região próxima ao marca-passo, tá. Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Caso tenha alguma dúvida e queira entrar em contato. Muito obrigada.